Oiê! Tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une os saberes que nascem do povo com os sotaques que guardam a memória do nosso país e as lutas que, de mãos dadas com o presente, semeiam futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? Pelas ruas de Cartagena, na Colômbia, os passos e a magia de Gabriel Garcia Marques. Transição energética para quem? A Escola dos Ventos aponta caminhos que respeitam o território. No Paraná, a agrofloresta transforma o sabor das frutas nativas em renda. Na China, a sabedoria milenar dos jardins que unem cultura e natureza. E claro, receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. O escritor Gabriel Garcia Marques dizia que a vida não é a que a gente viveu, mas é a que a gente recorda para poder contá-la. E Gabo soube como ninguém transformar memórias em magia. Nosso destino de hoje é Cartagena das Índias, na Colômbia. Em cada esquina e varanda dessa cidade, banhada pelo Caribe, ainda pulsam enredos que ele eternizou em suas obras. E para entender como a realidade e a ficção se encontram nessas ruas, Lucas Stanislau conversou com o pesquisador da Fundação Gabo, Orlando Oliveiros, na tradução de Lucas Salum. Gabo viveu em Paris, em Roma, em Havana, em Bogotá, em Barranquilha, em muitas cidades, mas de todas as cidades, Cartagena era sua favorita. Vida e morte em Cartagena. Cartagena, sem nenhuma dúvida, foi uma cidade determinante para sua formação cultural, para ambientar seus textos e para viver. Realmente estamos em uma cidade importante para Garcia Marques. Depois de sua morte, em 2014, aqui repousaram as cinzas de Garcia Marques. Ele morreu no México, mas logo suas cinzas foram trazidas a essa cidade. E no claustro de la Merced, na Universidade de Cartagena, pode encontrar um busto de Garcia Marques. E dentro desse busto estão suas cinzas. As cinzas de Mercedes Barcia, sua esposa, também foram colocadas ali. Então esta é uma cidade que envolve Garcia Marques em todos os sentidos da palavra, desde que se formou como jornalista e escritor, desde que começou a se interessar pela Fundação Gabo, onde viveu e depois onde repousam seus restos. Sem dúvida nenhuma, é uma cidade importante. Cartagena e obras literárias. Há romances ambientados diretamente em Cartagena, como Do Amor e Outros Demônios, que é a Cartagena colonial. Há romances que foram inspirados pelo ambiente de Cartagena, como O Amor nos Tempos de Cólera, onde as praças, as ruas, tudo se chama como se chama em Cartagena. Mas Garcia Marques tomava o cuidado de dizer que essa não era a cidade por onde passeava Florentino Ariza e Fermina Daza, mas é uma cidade inspirada em Cartagena. Além disso, é um romance que foi escrito quando Garcia Marques comprou um apartamento em Cartagena nos anos 80. Há um conto que se chama O Rastro de Teu Sangue na Neve, e a metade desse conto, que está no livro Os 12 Contos Peregrinos, também se passa em Cartagena. A única obra de teatro de Garcia Marques, que é diatribe de amor contra um homem sentado, se passa na Cartagena dos anos 70, sobretudo no bairro Manga, que foi onde os pais de Gabo moraram. Que é onde viveram seus padres. Pedras, janelas e ruas. Eu acredito que o belo de Garcia Marques e de sua relação com Cartagena é que se pode passear por todas as ruas e vê-las com os olhos Garcia Marquianos. Cada pedra, cada centímetro, cada parte de asfalto, cada janela é suscetível de ter um sentido a partir da vida, do legado e da obra de Gabo. Basta ler O Amor nos Tempos de Cólera e fazer um passeio pelas ruas que são mencionadas ali para ter uma experiência verdadeiramente imersiva, porque são as mesmas ruas. As descrições que Gabo fez de certas ruas permanecem quase intactas. E se alguém vai ao Portal dos Doces ou visita o mercado de Basurto, em Getsemane, pode sentir o mesmo barulho e riqueza cultural que sentiram Florentino Ariza e Fermina Daza, ou outros personagens que transitavam pelo mercado público de Getsemane nas histórias de Garcia Marques. Em las histórias de Garcia Marques. A magia cotidiana.
Entre a cultura popular e Garcia Márquez ocorre algo muito curioso. É um circuito virtuoso, no sentido de que Garcia Márquez foi um escritor tão sensível, bom jornalista, bom observador, que sua obra percorre isso da realidade cotidiana que hoje chamamos de macundiano. Ou seja, Garcia Márquez se formou com a cultura popular e passou pelo seu caminho literário e fez isso com tanta maestria que hoje em dia o que sempre existiu, como esse homem dos pombos, como os datilógrafos do Parque de las Flores, como tudo que é assombroso na América Latina, Gabo descreveu, também o tergiversiou com sua literatura de forma magnífica, que hoje as coisas dão voltas. Então essas coisas que sempre existiram nos parecem garcia-marquianos, e isso é um elemento que grandes escritores possuem. E sim, vai encontrar muitas vezes com personagens que são personas na vida real. É que Garcia Márquez, sobre o realismo mágico, que era uma categoria que ele não gostava, precisamente porque as pessoas achavam que era mágico. E ele dizia não. Eu sou um escritor realista. O que acontece é que precisamos ver a realidade, sobretudo a realidade latino-americana, com os olhos mais amplos, e não somente desde uma postura cartesiana e racional. Se todos formos ver dessa perspectiva, vamos perder a metade da realidade que também é construída sobre superstições, mitos, lendas, palpites, tudo isso que também alimenta o mundo literário de Garcia Márquez. Todo isso que também alimenta o mundo literário de Garcia Márquez. Tem mudanças que prometem o futuro, mas chegam repetindo velhas desigualdades. Diante da crise climática, o mundo corre atrás de energia mais limpa. Mas em muitas regiões, essa pressa tem um custo alto. No Brasil, a expansão eólica levanta uma reflexão. Como fazer uma transição que não atropele lugares e pessoas? É nesse cenário que surge a Escola dos Ventos, uma iniciativa que propõe outras formas de produzir energia, com respeito e responsabilidade. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Afonso Bezerra, com locução de Daniel Lamir. Neste quintal, na cidade de Caetés, em Pernambuco, o agricultor Simão Salgado vivia na prática o que chamamos de bem viver. A gente vivia de bem com a vida, com a natureza, ouvindo o canto dos passarinhos, e hoje a gente não escuta mais o canto do passarinho, a gente apenas convive com os ruídos dos aerogeradores. Há 10 anos, a chegada das fazendas eólicas alterou a rotina da comunidade e trouxe sérios problemas para o agricultor que precisou abandonar o sítio para morar no centro da cidade. Com 3 dias eu já senti o grande impacto que tinha chegado a nosso sítio, a nossa comunidade. Porque o meu filho disse: papai, estou com 3 noites que não durmo, com esses ruídos, com esses estouros que dá, ele causa grandes estouros. Tem hora que ele assobia, dá pipocos e os ruídos constantes. Então eu senti que naquele momento a gente tinha perdido a paz, tinha perdido o sossego, e daí por diante veio os outros impactos, prejuízo na produção. Não foi só a família de Simão. Na casa de Dona Josefa, vizinha de Simão, ninguém vive mais sossegado. O barulho dos aerogeradores tem tirado o sono dela e da família. No início desse empreendimento, eu fiquei meses sem dormir. Eu não dormia não, eu deitava, mas não dormia. Parecia que quando era o dia amanhecendo, parecia que eu tinha chegado numa festa, a noite toda acordada. Mas até hoje, eu mesmo não consigo dormir direito não. Aí por conta disso, eu também não quero tomar medicação para dormir, para não ficar dependente. Mas ela é um sono, não é um sono legal, que você deita e relaxa. Há uma década, o Brasil vive um boom de energia renovável e quer usar esse segmento para liderar a transição energética no mundo, despontando como grande agente no combate às mudanças climáticas. A energia eólica é uma dessas frentes. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Energia Eólica, o Brasil é o 6º maior produtor desse tipo de energia no mundo. O país possui mais de 1.000 aerogeradores, atingindo 35 gigawatts em capacidade instalada e em teste.
2017. Essa produção de energia seria capaz de suprir a demanda de um estado como Minas Gerais ou Rio de Janeiro. Mas especialistas questionam as ideias por trás desse boom. Fontes como eólica e solar surgem como alternativa para matrizes mais poluentes que usam combustíveis fósseis. Não é o caso do Brasil. Hoje, grande parte da matriz energética do país é limpa, com destaque para a hidrelétrica. O professor João do Vale, da Comissão Pastoral da Terra, questiona o que ele chama de pressa para adotar uma transição energética no Brasil. Não é que o Brasil não possa entrar na onda da produção de energia através de fontes renováveis. A questão é que a nossa fonte já é renovável, né? Então, a gente está vivendo uma pressa que não é real, não é necessidade real. Então a gente está passando por uma disseminação, teste mesmo de usinas eólicas que são implantadas de qualquer jeito, sem respeitar o direito das comunidades, adoecendo as comunidades, expulsando as pessoas de seus lugares e provocando muitas mortes, inclusive. Para se contrapor a essa onda de eólicas em Pernambuco, agricultores atingidos e pesquisadores criaram a Escola dos Ventos, que tem o objetivo de pautar uma transição energética justa e que respeite os direitos das comunidades tradicionais. Eles se reúnem para registrar os impactos e criar laços para confrontar juridicamente as empresas, como explica o professor João do Vale e o aluno da escola, Simão. A nossa missão é, o nome já diz, escola, né? É entender a realidade, discutir a realidade e planejar coletivamente caminhos de reparação jurídica, sabe? Reparação dos direitos e tentar que essas famílias, de fato, voltem a ter paz. Os empresários dizem que é uma energia limpa e renovável e que trouxe desenvolvimento para o município, mas que até então a gente não viu esse desenvolvimento para quem veio. Especialistas e dados mostram que o desafio no Brasil não está nas fontes de energia, e sim no uso da terra. O desmatamento e a agropecuária são os principais emissores de gases do efeito estufa no país, colocando o Brasil como responsável pelas mudanças climáticas. Para João do Vale, o governo, as empresas e a sociedade precisam mudar a relação com a terra para assegurar uma transição justa. Transição energética no Brasil é mudar o modelo agrícola. É privilegiar o pequeno camponês, a agricultura familiar, as comunidades tradicionais. Isso é transição energética. E bora de comida de verdade? Na receita de hoje, vamos usar um dos queridinhos da minha cozinha, o flocão de milho, que combina demais com aquele cafezinho passado na hora. E se você, assim como eu, só lembra dele na hora de fazer o cuscuz tradicional, se prepara para mudar de ideia. Hoje, a nossa chefe Rema Soto vai nos ensinar a fazer um pão de cuscuz, prático e cheio de sabor. É com você, Rema! Oi, meus amores, tudo bem? Hoje com uma receita diferente, pão de flocão de milho. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 280 gramas de flocão de milho, 4 ovos, 180 gramas de requeijão, uma colher de chá de fermento em pó, sal. Nosso ingrediente principal é esse flocão de milho aqui, da cooperativa Cooperace na Bahia. Ele é de agricultura familiar e não é transgênico. A primeira coisa que a gente faz é hidratar nosso flocão. Aqui não tem medida, tá? Porque vai depender do flocão que você tenha. E aí a gente vai colocando, adicionando água de aos poucos. Vamos deixar ele uns 15 minutos e aí a gente volta. Passaram os 15 minutos, olha como ele fica, bem hidratadinho. Vocês perceberam que todos os nossos produtos hoje são do Armazém do Campo? Pois é. Então a gente vai adicionar aqui nossos ovos. Olha essa cor de um ovo orgânico. Essa maravilha. Ovos, requeijão, esse aqui é incrível. Ele é super gostoso e cremoso. Sal. Uma boa pitada, porque a gente tem ovos, o flocão, tudo isso não tem sal. Eu vou misturar e por último a gente adiciona o fermento. A gente não precisa de batedeira, não precisa sujar as mãos. Olha que massa linda que ela fica.
Aí a gente coloca o fermento. E aí você pode fazer na forma que você quiser. Aqui eu trouxe umas duas para fazer um pão pequeno e outro grande. Perfeito. Ó. Eu untei só com manteiga, suficiente. Pode ser manteiga, pode ser óleo, não tem problema. A gente vai ao forno por aproximadamente 20 minutos a 180 graus. Deu nosso tempo. Vamos ver como ele ficou. Gente, olha que lindo. Ele está muito quente, vamos deixar ele mornar um pouquinho, mas aqui já pelo cheiro a gente sente que ele não é transgênico. Vamos cortar? Olha que perfeição, ó. Eu tenho uma manteiguinha por aqui que trouxe do Armazém do Campo também. Ela é orgânica. Que delícia. Ah, gente, eu vou comer um pedaço. Olha. Gente, eu pulei as etapas por aqui. Eu comi antes de falar para vocês que se gostaram, marque a gente nas redes sociais, Rema Chef, Chevre Restaurante, e entra dentro da cozinha e ó, aproveita nossos produtos que são muito bons. E você viu, né? Os produtos que a Rema usou na receita são orgânicos e sem agrotóxicos, cultivados com muito cuidado. E para você ter aí na sua mesa, é só você acessar armazendocampo.com.br para achar a loja mais perto de você. E agora a gente segue para o Paraná. Por lá, a agrofloresta cultiva vidas, integrando o cuidado com as árvores e o manejo com os alimentos. Desse encontro, nascem produtos surpreendentes, frutas nativas que viram sorvetes, gerando sustento e fortalecendo quem vive no campo. Acompanhe mais detalhes na nossa reportagem. Picolés refrescantes, com garantia de preservação da natureza, promoção da saúde e geração de renda para pequenos agricultores. São uma realidade no Paraná, graças ao projeto Sabores da Agrofloresta. Em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul, a iniciativa produz, além de picolés, sorvetes e geleias à base de frutas nativas, como explica Yanara dos Santos, engenheira agrônoma que integra o coletivo. Isso tudo é baseado na agroflorestas, em sistemas agroflorestais, que se trabalha, o manejo e a integração, e o uso, dessas frutas, buscando potencializar toda essa cadeia produtiva das frutas nativas e crioulas. Então a gente trabalha com a extração dessas frutas que estavam lá, nos lotes das famílias e não tinham um uso. Então trabalhamos com a guabiroba, com a uvaia, com o gerivá, com o ananás, com o butiá. São algumas das frutas que nós fazemos esse trabalho. Com o apoio da universidade, o projeto também oferece oficinas sobre o desenvolvimento de produtos de sistemas agroflorestais. A iniciativa já garante aos produtores a comercialização de polpas de frutas congeladas para escolas, como complementa Yanara. Hoje, os agricultores, os camponeses que compõem esse coletivo têm renda. Por exemplo, o edital do PNAE, hoje esses produtores conseguiram acessar com o produto da fruta congelada. Mais de 8.000 crianças têm acesso a esses produtos, junto ao edital do PNAE. Professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e assessor institucional do projeto, Iago Kubiak atua no fortalecimento da cadeia produtiva. A universidade tem um viés de pesquisa, ensino e extensão, onde você consegue levantar, por exemplo, auxiliar nos custos de produção, na parte técnica de cultivo, processamento, pensando agronomia, pensando engenharia de alimentos, pensando cursos de sociais aplicados como administração, economia. Os alunos vão ter um contato de como que é isso no dia a dia,
além de você poder sistematizar as informações e gerar um material, artigo científico desse tipo de produção, documentar, né, para os agricultores é o ganho em termos de ter uma qualificação técnica auxiliando nesse processo. E além de você estar devolvendo, né, a parte florestal, a agrofloresta, o consórcio com outros tipos de produtos, você também contribui para a geração de renda, né, dos produtores rurais sem agredir o meio ambiente e ainda ter uma produção, né, saudável, né, sustentável, que pode estar auxiliando na saúde das pessoas, né? Então é uma cadeia que ela tem esse complemento, né, de várias produções que envolve, é o transversal. Atualmente, cerca de 30 famílias estão envolvidas no processo de produção das frutas nativas. Tarcísio Leopoldo, do pré-assentamento Thomas Baldino, é presidente da Associação de Produtores Orgânicos de Quedas do Iguaçu e um dos agricultores que fornece frutas ao projeto. Ele destaca o fornecimento da jussara, fruta ameaçada de extinção na Mata Atlântica. Nós estamos num trabalho em conjunto com a universidade, né? E tem alguns artigos que a gente já fez e os professores biólogos vêm relatando para nós como ela é importante para a preservação da mata e principalmente para a alimentação animal também. Hoje são mais de 70 espécies que se alimentam com o fruto da palmeira jussara. O camponês conhece as frutas nativas, eles conhecem, só que geralmente ele não consegue ver no início aquela perspectiva de renda. Digamos, ele tem o pé de uvaia no lote, ele preserva, ele tem o pé de guabiroba, tem de ameixa, tem a palmeira jussara lá. E o projeto, do coletivo das frutas nativas, que sai essa marca dos Sabores da Agrofloresta, ele vem mostrando para esses agricultores que não só ele preserva, ele pode ampliar aquela produção. Ele pode mapear mais árvores no lote lá, ou no espaço onde ele vive, e colocou outra perspectiva de vida para as famílias. Então onde talvez para a agricultura, para o agronegócio, às vezes um pé de gabiroba poderia atrapalhar uma colheitadeira passando, hoje o agricultor sabe que talvez em uma árvore ele pode tirar R$1.000, R$2.000 de polpa naquela safra. E o sabor? Os estudantes João Regis e Eduardo Dibas aprovaram a novidade. O gosto é bem fiel, né? Dá para perceber que não tem nenhum aromatizante e é interessante, né, ver assim, o picolé de uma fruta que não é muito convencional você ver, por exemplo, no mercado, né? A gente está acostumado, sei lá, morango. Nem sei, eu geralmente nem sou de pegar picolé, mas que é tão diferente que eu quis pegar. Esse picolé aqui também é de uvaia e é um que não tem para vender no mercado e tal. A qualidade também dá para sentir a polpa no final, assim, então dá para perceber que a qualidade é natural mesmo. Tá bem bom. Tem lugares que convidam a gente a desacelerar. Na China, uma cidade milenar revela como meio ambiente e tradição podem coexistir em harmonia. Entre jardins e lagos que carregam uma filosofia, cada elemento parece ter um sentido, um tempo próprio. Quem nos conta mais sobre isso é o Bruno Falsi. No leste da China está a milenar cidade de Suzhou, com mais de 2.000 anos de história. Seus famosos jardins clássicos, reconhecidos como Patrimônio Mundial pela Unesco, atraem milhões de turistas todos os anos. O mais famoso deles é o Jardim do Administrador Humilde, construído no século XVI. Em conversa conosco, Shuai Shi, comunicadora de Pequim, que está passando férias na cidade, nos disse que este é seu lugar favorito entre todos os que visitou. Nesses últimos dias, visitei o Museu de Suzhou, o Museu do Jardim do Administrador Humilde, o Museu das 6 Artes e o Museu do Período da Dinastia San, entre muitos outros. Adorei e recomendo especialmente o Jardim do Administrador Humilde porque é enorme, um dos 4 jardins mais importantes e famosos de toda a China e tem montanhas e lagos. É muito bonito e o transporte é muito fácil. Turistas de toda a China vêm para cá. O Jardim do Administrador Humilde, com seus pavilhões, pontes e lagos, combina água, rochas, bambu, plantas e arquitetura, criando uma paisagem harmoniosa no coração da cidade. Wang Lang,
guia do jardim e museóloga, nos contou que cada elemento representa a filosofia dos antigos estudiosos, convidando à contemplação e à reflexão. Quero falar sobre o projeto do pátio. Temos esses bambus aqui. À direita temos rochas de Taiyu, que vem direto de Suzhou. À esquerda, essas são as rochas Lingbei Anhui. Como disse o famoso erudito Sudonkipo, ele preferia comer sem carne a viver sem bambu. Portanto, o bambu era muito importante para ele. Os eruditos acreditam que o bambu representa a modéstia, porque se olhar para ele, verá que há oco por dentro. Isso reflete o espírito de um erudito. E é por isso que eles sempre buscam o espírito do bambu. Suzhou também é reconhecida por seu patrimônio cultural e material, especialmente a confecção de quipaos e o bordado tradicional. O renomado ateliê familiar Feng Shi é requisitado em todo o país. Em conversa com Zhou Li, assistente executiva, ela nos disse que essas técnicas tradicionais estão sendo preservadas, resgatando seu valor cultural e o orgulho nacional, além de conectar o passado à vida moderna. Let's say, revitalize. Digamos que queiramos revitalizar itens como o cipau. Os chineses estão começando a comprá-lo novamente. E o que é ainda mais surpreendente é que, embora nosso país esteja se desenvolvendo muito rapidamente, as pessoas perceberam que partes de nossa cultura às vezes estão se perdendo, especialmente técnicas tradicionais como as que mencionei. Então elas querem se reconectar com isso e se orgulhar de sua identidade. É por isso que estão começando a comprar mais produtos culturais chineses. E esse tipo de cipau, em particular, pode ser usado em ambientes formais, como casamentos, ou outras ocasiões importantes, como aniversários. Em Suzhou, os jardins clássicos e o quipau revelam camadas de uma cidade onde séculos de história seguem vivos no cotidiano. Entre paisagens tradicionais e expressões culturais preservadas, o passado permanece em diálogo constante com o presente. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, a gente tem um programa também no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só colocar Conversa Bem Viver. Até mais!